Olá a todos. Preparem-se para um mergulho profundo um caso que chocou São Paulo ainda no final dos anos 90, o caso do maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira. E para me ajudar, para nos guiar nessa história perturbadora, temos a psicóloga forense Fernanda. Fernanda, obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. É muito importante, né, a gente revisitar casos como esse para tentar entender a mente, né, por trás de crimes tão cruéis. Sem dúvida. É um exercício de compreensão, né, da natureza humana em seus aspectos mais sômbrios. E o que torna esse caso ainda mais intrigante, né, é que Francisco ele não era um sujeito obscuro, misterioso, pelo contrário, né? Ele era um jovem aparentemente normal, até charmoso, É verdade, usava isso a seu favor. né? E usava isso a seu favor para atrair as vítimas. Imaginem vocês, né, jovens em São Paulo, perto de uma estação de metrô, sei lá, quando um homem charmoso se aproxima de ser olheiro de modelos. Para empresas como a Avon, prometendo um ensaio fotográfico no parque. No parque, era assim que ele operava. Era. E aí que os traços psicopáticos de Francisco entram em cena, né? A manipulação, a capacidade de identificar vulnerabilidades. Ele sabia exatamente o que dizer. Como parecer confiável para convencer essas mulheres a irem com ele para o Parque do Estado. Assustador, né? Como ele se misturava à multidão, aparentando ser uma pessoa comum. A polícia inicialmente foi perplexa, corpos, né, começaram a aparecer no parque. Cada um meticulosamente posicionado. A, Alguns exibindo sinais de necrofilia. a cidade foi tomada pelo medo. Tivemos acesso, né, a documentos do tribunal, perfis psicológicos, entrevistas, artigos. E a cada novo detalhe, né, a perplexidade aumentava. A questão do posicionamento dos corpos, né? Esse elemento ritualístico é algo que nos diz muito, né? Sobre a mente de Francisco. Sugere uma necessidade de controle, um desejo de criar uma cena específica, né? Quase como uma obra de arte macabra. E esse desligamento, essa desumanização das vítimas, né, é marca registrada da psicopatia. Com certeza. É a incapacidade de sentir empatia, de se conectar com o sofrimento do outro. E tem um outro detalhe perturbador que surgiu do perfil psicológico dele. Um urologista que examinou o Francisco acreditava que ele tinha um caso grave de fimose. Uma condição que poderia ter causado dor durante a relação sexual. Hum. E isso levanta uma questão importante, né? Essa condição física, o possível impacto psicológico. Será que isso contribui para as tendências violentas de Francisco? É impossível. É impossível afirmar com certeza, mas é um detalhe que a gente não pode ignorar. E aí veio a virada no caso. Sobreviventes, mulheres que conseguiram escapar, né, das garras do Francisco, os depoimentos elas foram cruciais. Ajudaram a polícia a criar um retrato falado e finalmente, né, colocaram um nome naquele rosto. Francisco de Assis Pereira. Lembro como se fosse hoje o impacto que os relatos tiveram na investigação. Era como se, de repente, né, a gente tivesse peça-chave de um quebra-cabeça complexo. E esses relatos, né, são um lembrete do papel crucial que as sobreviventes desempenham em tantos casos, com a coragem delas em se apresentar, em reviver seus traumas para ajudar a capturar um predador. É inestimável. Sem elas, talvez Francisco nunca tivesse sido levado à justiça. A caçada, né? A caçada ao Francisco cativou a atenção do país inteiro. Era como se todos nós, né, estivéssemos unidos por um fio invisível de medo e esperança. E quando ele foi finalmente preso, escondido lá no Rio Grande do Sul, foi um suspiro coletivo de alívio. Ele acabou sendo condenado por 7 assassinatos, 9 estupros, totalizando uma pena de 285 anos. Mas a história infelizmente não termina aí. Exatamente. O caso do Francisco e seu impacto duradouro, ele vai muito além, né, dos crimes em si. Ele nos força a confrontar a realidade sombria da psicopatia, né, as limitações do nosso sistema de justiça e um fenômeno verdadeiramente perturbador. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sinistro. Estamos falando das mulheres que se apaixonaram por Francisco, que lhe enviam cartas, que o visitam na prisão, que se casam com ele por procuração. É difícil de acreditar, né? Como alguém pode se sentir atraída por um homem, né, que cometeu atos tão monstruosos. Esse é o ponto central da questão. Estamos diante de um fenômeno complexo chamado hibristofilia, uma parafilia na qual indivíduos se sentem atraídos por criminosos, especialmente, né, aqueles que cometeram atos hediondos. É algo difícil de entender, mas que precisa ser analisado com cuidado. É de se perguntar, né, o que impulsiona essa atração? Seria o fascínio pelo bad boy, o desejo de consertar alguém, a busca por notoriedade? E, mais importante, o que isso revela sobre essas mulheres? A gente não está aqui para julgar, mas é crucial entender os fatores psicológicos, né, em jogo, tanto na mente do criminoso quanto naqueles que são atraídos por ele.
No próximo bloco, a gente vai se aprofundar nesse aspecto, explorando as possíveis motivações por trás da hibristofilia. É isso aí, pessoal. Voltamos em breve para mergulhar ainda mais fundo nesse caso intrigante, perturbador. Fiquem com a gente. E voltamos com o nosso mergulho, um caso do maníaco do parque. Como prometido, vamos nos aprofundar na psique de Francisco de Assis Pereira, tentando desvendar os mecanismos da psicopatia. E para isso, Fernando, que tal a gente analisar alguns indicadores-chave, né, da psicopatia que a gente pode observar nas ações do Francisco? A gente falou sobre o charme manipulador, mas o que mais que a gente pode destacar? Olha, um dos aspectos mais marcantes é a completa ausência de remorso ou empatia. O Francisco, ele parecia enxergar as vítimas como objetos, sem qualquer conexão humana. Ele era metódico na abordagem, quase distante. O que lhe permitia realizar esses atos horríveis sem qualquer perturbação emocional, né, aparente. Eu lembro de um trecho do depoimento de um investigador que me deixou profundamente perturbado. Ele escreveu como Francisco falava dos assassinatos com a mesma naturalidade, né, de quem comenta sobre uma ida ao supermercado. É de arrepiar, né? Sem dúvida. É exatamente essa desconexão, né? Essa incapacidade de compreender o sofrimento que ele infligia, que é tão característica da psicopatia. Imagina, né? A frieza de tratar a vida humana como algo banal, sem valor. E mesmo assim ele conseguia simular emoções, parecer charmoso, confiável quando lhe convinha. Essa máscara, essa capacidade de se misturar, né, à sociedade, é o que torna os psicopatas tão perigosos, você não acha? Com certeza. Os psicopatas, eles são mestres da ilusão, né? Alguns psicólogos acreditam que eles têm uma aguda consciência das expectativas sociais e conseguem imitar as emoções de forma convincente para atingir seus objetivos. Parecem pessoas comuns, mas por trás dessa fachada, né, escondem uma mente distorcida, perigosa. Mudando um pouco o foco da nossa conversa, vamos abordar um aspecto realmente perturbador, né, desse caso. As mulheres que se sentem atraídas pelo Francisco, aquelas que enviam cartas de amor mesmo depois de tantos anos, algo que intriga e me assusta ao mesmo tempo. A hibristofilia, como a gente já mencionou, né, é um fenômeno complexo e não há uma explicação única para o fato de algumas mulheres se sentirem atraídas por criminosos, especialmente aqueles que cometem crimes violentos. É um enigma que a psicologia tenta decifrar. Mas existem algumas teorias, não é? Quais seriam os possíveis fatores psicológicos, né, em jogo nesse tipo de atração? O que leva alguém a se apaixonar por um assassino? Uma teoria sugere que essas mulheres são atraídas pela persona do bad boy, né? Pela sensação de perigo e excitação que acompanha a associação com um criminoso notório. É como se a aura de transgressão e rebeldia exercesse um fascínio irresistível. Seria como fruto proibido, a sedução do tabu. Algo que desafia, né, as normas sociais, a moral convencional. Exatamente. Há um elemento de desafio, de transgressão nesse tipo de atração. Algumas mulheres também podem buscar uma sensação de controle de poder nesses relacionamentos. Lembre-se que muitas das vítimas de Francisco eram mulheres jovens, vulneráveis. Então, ao se relacionarem com alguém que exerceu o controle extremo, né, sobre outras pessoas, elas poderiam sentir uma sensação de poder por procuração. É como se, de alguma forma, né, compartilhassem da força e domínio do criminoso. É uma possibilidade. Existe também a teoria do complexo de Salvador, né? Onde as mulheres são atraídas pela ideia de consertar, de redimir um criminoso. Elas podem acreditar que serão capazes de mudá-lo, né? De revelar o lado bom, como se pudessem domar a fé selvagem. Uma noção perigosa e frequentemente equivocada, né? Você está falando de um psicopata, alguém com uma estrutura mental complexa e resistente a mudanças. Com certeza. Psicopatas são notoriamente resistentes a mudanças. E essas mulheres, né, muitas vezes acabam se machucando emocionalmente ou até fisicamente nesses relacionamentos. É um risco enorme que elas assumem buscando um ideal romantizado que não corresponde à realidade. A gente teve acesso a algumas cartas que o Francisco recebeu, né? O que elas revelam sobre as mulheres que escreveram. Que tipo de perfil psicológico a gente pode traçar a partir dessas correspondências? É um grupo bem diversificado, né, com diferentes idades, origens. Mas um fio condutor que parece uni-las é o fascínio pelo macabro. Uma curiosidade mórbida, né, pelos detalhes dos crimes do Francisco. É como se elas buscassem, através dessas cartas, uma conexão com o lado obscuro da mente humana, com o horror que ele representa. É como se fossem atraídas pela escuridão, pelo conhecimento proibido. É algo difícil de processar, né? A mente humana é realmente um labirinto, cheio de mistérios e contradições. Exatamente. E é isso que torna esse fenômeno tão perturbador, né? Ele desafia a nossa compreensão da natureza humana, dos limites da atração e da empatia. Nos faz questionar o que nos torna humanos, o que nos diferencia, né? Da barbárie, da frieza de um psicopata. E também há o elemento inegável da notoriedade, você não diria. Essas mulheres, de certa forma, se tornam parte da história, né, de Francisco, alcançando um nível de infâmia por associação. É como se a sombra do criminoso se estendesse sobre elas, conferindo-lhes uma identidade macabra. Sem dúvida.
A atenção da mídia em torno desses casos pode ser inebriante para alguns indivíduos. Eles podem enxergar isso como uma forma de ganhar atenção, de serem vistos como especiais, únicos. É uma busca por reconhecimento, mesmo que seja através da associação com o mal. E de uma maneira distorcida, isso perpetua, né, a notoriedade do Francisco, mantendo ele na consciência pública. É como se ele continuasse a exercer seu poder mesmo atrás das grades. Exatamente. É um ciclo vicioso que pode ser difícil de romper. E a sombra do Francisco, ela se estende para além dos muros da prisão, alcançando aqueles que se sentem inexplicavelmente atraídos por sua figura. E aí paira, né, a questão da possível soltura do Francisco em 2028, apenas alguns anos de distância. Um fantasma que assombra a sociedade. A lembrança de que a barbárie pode voltar a nos assolar. Sim. E essa é uma perspectiva que muitos consideram aterrorizante. O promotor que trabalhou no caso do Francisco, ele está convencido de que ele continua sendo um perigo para a sociedade, que a psicopatia dele é incurável. E ele não está sozinho nessa avaliação, né? Outros especialistas em psicologia criminal também expressaram preocupações semelhantes, apontando que os psicopatas são notoriamente difíceis de reabilitar. O que nos leva a questionar, será que a justiça, na sua forma atual, está preparada para lidar com a ameaça representada por indivíduos como o Francisco? Essa é uma pergunta complexa, né? Que exige uma análise profunda do nosso sistema judicial e das ferramentas que a gente tem para lidar com criminosos de alta periculosidade. Mas essa discussão fica para o próximo bloco do nosso programa, onde a gente vai analisar o que pode acontecer caso o Francisco seja solto. É isso aí, pessoal. Voltamos em breve para a última parte do nosso mergulho no caso do Maníaco do Parque, onde vamos discutir as implicações da possível soltura do Francisco e o que o futuro reserva para esse caso, que marcou a história criminal do Brasil. Fiquem com a gente. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive, explorando o caso do Maníaco do Parque. Fernanda, essa história ela nos leva a questionar, né? O que acontece se o Francisco de Assis Pereira for solto? Quais as perspectivas, as preocupações que rondam essa possibilidade? A sombra das possibilidades, Júlio, paira sobre nós, né? Como um lembrete da complexidade do sistema judicial, dos desafios que a gente enfrenta ao lidar com criminosos como Francisco, como a gente já discutiu, né? O promotor Edilson Mugno Bonfim, que trabalhou no caso, ele expressou veementemente as suas preocupações, acreditando que o Francisco ainda representa um perigo real para a sociedade, né? E que a psicopatia dele é incurável. E ele não está sozinho nessa avaliação, né? Outros especialistas em psicologia criminal também se manifestaram, né? Apontando a dificuldade de reabilitação de psicopatas. Eles argumentam que a ausência, né, de remorso genuíno, empatia, características marcantes, né, desse transtorno de personalidade, dificultam o processo de ressocialização. Exato. E no caso do Francisco, né, a gente tem um agravante da possível fimose que pode ter tido um impacto considerável no desenvolvimento psicossexual dele. É como se a gente estivesse diante de um quebra-cabeça complexo, com peças que se encaixam e revelam um quadro sombrio, perturbador. E as mulheres que continuam, né, se correspondendo com ele, o que acontecerá com ela se ele for solto? Fascínio, né, pelo Maníaco do Parque. Será que ele persiste diante da realidade, né, da liberdade? Essa é uma pergunta que nos intriga, né? Alguns especialistas acreditam que o interesse, né, dessas mulheres que demonstram ibistofilia pode diminuir quando Francisco deixar de ser uma figura notória, um símbolo de perigo e transgressão. Afinal, a distância, a aura de mistério, né, podem alimentar fantasias que se dissipam com a proximidade do real. Seria como o ditado: a familiaridade gera desprezo, o fascínio pelo proibido perde a força, né, quando o objeto do desejo se torna acessível, cotidiano. Mas será que essa lógica se aplica, né, a casos tão complexos como esse? É uma hipótese. Mas, por outro lado, né, a soltura do Francisco pode fortalecer o vínculo com algumas dessas mulheres. Elas podem se sentir ainda mais compelidas a salvá-lo, né, ajudando ele a se reintegrar à sociedade. Como se a liberdade dele representasse uma oportunidade para concretizar as fantasias, né, de redenção e controle. Pensar nessa possibilidade é realmente assustador. Essas mulheres podem estar, né, se colocando em risco ao se aproximarem de alguém com um histórico de violência, né, tão brutal. É como se estivessem caminhando em direção a um precipício, cegas, né, pelo fascínio que nutrem por um predador. Sem dúvida. Essa é uma preocupação real. E esses casos, né, nos mostram a necessidade da gente aprofundar a compreensão da ibistofilia. Indo além, né, de explicações simplistas e buscando entender as motivações psicológicas, muitas vezes enraizadas em traumas, inseguranças, carência afetiva. A gente falou dos riscos, né, das complexidades psicológicas, mas, e o aspecto legal, o Francisco ele pode ser legalmente mantido preso após o cumprimento da pena de 30 anos. Essa questão tem gerado debates acalorados no meio jurídico, né? Alguns especialistas argumentam que a legislação brasileira, né, na sua forma atual, ela é insuficiente para lidar com criminosos como o Francisco.
que representam uma ameaça, né, contínua à sociedade. Afinal, como garantir a segurança pública diante da possibilidade, né, de reincidência? Eles apontam para outros países, né, onde a detenção indefinida ou prisão perpétua são possibilidades para indivíduos considerados de alto risco. A lógica é que a segurança da sociedade, né, deve prevalecer sobre o direito individual em casos, né, extremos, como o de um psicopata com histórico de crimes violentos. Exatamente. E o debate ele se intensifica à medida que a data de possível soltura do Francisco se aproxima. É um dilema, né, que nos leva a questionar a finalidade do sistema judicial. Punir, reabilitar ou proteger a sociedade. E talvez a resposta não seja uma escolha, né, excludente. Mas sim, a busca por um equilíbrio entre esses 3 pilares. Fernanda, depois da gente mergulhar nesse caso, né, o que a gente pode concluir? Que reflexões que a gente pode levar para além dos autos do processo? Olha, eu acredito que o caso do Maníaco do Parque, ele nos confronta com o lado obscuro, né, da alma humana, com a constatação de que a maldade pode se esconder sob a aparência de pessoas comuns. O Francisco era um homem charmoso, de boa aparência, que circulava livremente pela cidade enquanto planejava, né, os seus crimes hediondos. É um lembrete de que a maldade não tem um rosto, né, uma máscara que identifique. E também escancara as limitações do nosso conhecimento sobre a psicopatia. A gente ainda tem muito a aprender sobre as motivações, né? Os mecanismos de identificação, as possibilidades de reabilitação desses indivíduos. É um campo de estudo que demanda atenção, investimento, né? Para que a gente possa desenvolver ferramentas mais eficazes de prevenção, de tratamento. E talvez o mais importante, né? O caso trouxe à tona o fenômeno da hibristofilia, uma condição frequentemente envolta em vergonha, em sigilo. Ao lançar luz sobre essa questão, a gente pode contribuir para que as pessoas que sofrem com essa atração procurem ajuda, né? Quebrando esse ciclo de silêncio e sofrimento. Sem dúvida. E que a memória das vítimas do Francisco de Assis Pereira jamais seja esquecida. Que seus nomes e suas histórias sirvam de alerta, né? Para a necessidade de combater violência contra a mulher, de lutar por um sistema judicial mais justo e de nos mantermos vigilantes, né? Diante dos sinais de perigo que muitas vezes se escondem sob o véu da normalidade. Concordo plenamente. E que esse deep dive, né, nos inspire a aprofundar a reflexão sobre a complexidade da mente humana, sobre a dualidade entre o bem e o mal que nos habita e sobre a importância da gente construir uma sociedade justa, mais empática e segura para todos. E assim encerramos a nossa imersão no caso do Maníaco do Parque, um caso que chocou o Brasil e que segue ecoando, né, na memória coletiva, como um lembrete da fragilidade da vida e da constante necessidade, né, de vigilância e proteção. Agradeço a oportunidade de participar dessa profunda análise. Que a gente possa, a partir desse mergulho no lado obscuro da alma humana, construir ponte de luz e esperança. E você, caro ouvinte, o que leva dessa experiência? Que reflexões, que questionamentos te acompanham após essa imersão no caso do Maníaco do Parque? Até a próxima. E que a busca por conhecimento e compreensão nos guie em nossas jornadas.